Sabe a história de Jericó, aquela cidade com as muralhas gigantes que todo mundo achava impossível de invadir? Pois é, agora pensa comigo. E se eu dissesse que uma mulher não só morava lá, mas a casa dela ficava literalmente na muralha? Como é que pode, né? E mais, como que esse endereço inusitado a colocou bem no centro de um dos eventos mais dramáticos da Bíblia? Bom, o cenário aqui é um dos confrontos mais famosos das Escrituras. Os israelitas, depois de 40 anos no deserto, finalmente chegam às portas da Terra Prometida. Só que tinha um obstáculo gigantesco no caminho, a cidade de Jericó. E não era qualquer cidadezinha, não. Era uma fortaleza de respeito, protegida por uma estrutura super complexa e, como a arqueologia nos mostra, muralhas duplas e maciças. E é exatamente essa a pergunta que vai nos guiar hoje. A gente vai dar uma pausa na história da batalha grandiosa, sabe? E vamos focar em algo muito mais pessoal e, na minha opinião, fascinante. Como era o dia a dia, a vida de alguém cuja casa era parte da própria muralha de defesa da cidade? Imagina só. Ok, então. Para a gente entender a jornada da Raabe, primeiro a gente precisa entender o lugar onde ela morava. E Jericó, olha, não era pouca coisa. Era tipo a joia da coroa do poder cananeu na época. Uma cidade que batia no peito, orgulhosa por ser, supostamente, invencível. Lá dentro, o clima era de total segurança. O pessoal de Jericó olhava para aquelas muralhas de crantes e pensava: aqui a gente tá seguro. Era garantia de paz. Já para qualquer exército que quisesse invadir, era um pesadelo. Um desafio que parecia impossível, sabe? O poder de Jericó estava literalmente cravado naquelas pedras. Só que a ironia da história é que a maior ameaça para Jericó não ia vir de fora, com um ataque direto, não. A ameaça ia nascer lá dentro, com uma aliança que ninguém esperava, firmada bem no coração da fortaleza. É aí que entra em cena a nossa personagem principal, Raabe. A Bíblia a descreve como uma prostituta, e ela toma uma decisão que, nossa, muda tudo. Chegam 2 espiões israelitas enviados por Josué e ela faz o que ninguém imaginava. Em vez de entregar os caras, ela os esconde. Pensa na coragem. Ela simplesmente desafiou o rei da própria cidade. Mas por que ela correria um risco desse tamanho? Não era só para se dar bem, não. Era convicção mesmo. A Raabe já tinha ouvido as histórias que corriam por aí sobre os israelitas, sabe? A travessia do Mar Vermelho, as vitórias no deserto, tudo aquilo. E ela começou a acreditar que tinha uma força divina com aquele povo. Então ela agiu baseada nessa fé. Uma fé que acabou sendo mais forte que a lealdade pela própria cidade, que no fundo ela já sentia que não tinha mais salvação. Certo. Agora vamos para a parte mais curiosa, o mistério da arquitetura. Como exatamente a casa da Raabe ficava sobre a muralha? A resposta para isso é muito legal porque mistura o que está no texto bíblico com o que a arqueologia descobriu. Pois é, à primeira vista parece uma ideia meio maluca, né? Morar na principal estrutura de defesa de uma cidade. Mas a arqueologia moderna, cavando lá no local da antiga Jericó, um lugar que hoje chamam de Tal as-Sultan, nos deu a resposta. O que os arqueólogos descobriram foi simplesmente incrível. Jericó não tinha uma, mas 2 muralhas. A de fora, cerca de 2 metros de espessura. Já a de dentro, bem mais parruda, com 4 metros. E o mais importante de tudo, entre as duas, existia um espaço de uns 5 metros. E a altura disso tudo? Bom, juntas, as muralhas chegavam a uns 10 metros de altura. Para a gente ter uma ideia, é mais ou menos a altura de um prédio de 3 andares. Uma barreira gigante que praticamente gritava para o mundo: esta cidade é impenetrável. E aqui tá a grande sacada. A casa da Raabe não ficava em cima da muralha, tipo um chapéu. Não. Ela foi construída de forma muito inteligente naquele espaço de 5 metros entre as 2 muralhas. Imagina, ela usava a parede de fora e a de dentro, como as paredes da própria casa. Isso não só explica direitinho como era possível, como também dá a entender que eram as pessoas mais pobres que viviam nesses vãos. A defesa da cidade era literalmente o lar de alguém. Beleza. Então os espiões estão seguros, a gente já entendeu como era a casa. Agora a história vai para um momento de pura tensão, a negociação. A vida da Raabe e da família dela inteira dependia de um acordo de vida ou morte. E é essa a declaração que ela faz para os espiões. É uma confissão de fé de arrepiar que sela o acordo. Ela não estava só tentando salvar a própria pele, entende? Ela estava declarando lealdade total àquele poder que ela acreditava que ia vencer no final. Mas esse acordo precisava de um sinal, algo bem claro e visível. E o sinal que eles combinaram foi simples, um cordão vermelho, escarlate, amarrado na janela dela. A mesma janela que os espiões usaram para fugir.
Pro exército que estava chegando, era um sinal prático, tipo, essa casa aqui, não mexam. Mas para Raabe e para a família dela, era muito mais do que isso. Era o símbolo da fé e da promessa de que eles seriam salvos. Então, tá tudo certo, acordo fechado, fio vermelho na janela, o palco tá montado para um dos eventos mais, uau, milagrosos e dramáticos do Antigo Testamento. Aquela cidade que tinha tanto orgulho das suas muralhas de pedra ia ver sua maior força virar pó. A estratégia de batalha que veio depois foi bem diferente. Nada de arietes, escadas, nada daquelas táticas de guerra que a gente conhece. Era um ritual de fé e obediência. A ordem era marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias. No 7º dia, depois de dar 7 voltas, os sacerdotes tocariam as trombetas e todo o povo ia gritar. Pensa bem, qualquer general da época ia olhar para isso e pensar isso é loucura, não faz o menor sentido. E aí vem o clímax, com aquele som absurdo das trombetas e o grito do povo, as muralhas gigantes de Jericó vieram abaixo. E olha que detalhe interessante que a arqueologia traz. Tudo indica que os muros caíram para fora, meio que criando uma rampa natural para o exército entrar. Mas no meio daquela destruição toda, uma única parte da muralha ficou de pé, exatamente a parte onde ficava a casa da Raabe, com um fio vermelho na janela. A promessa foi cumprida. Mas a história da Raabe não acaba com a queda de Jericó, não. Na verdade, sobreviver foi só o começo de uma jornada incrível. Um legado que ia durar séculos, transformando-a de uma excluída em uma ancestral respeitada. Pensa só na transformação da Raabe. Ela começa como uma pária em Jericó, depois abriga os espiões, é salva da destruição junto com a família, se integra ao povo de Israel e, o mais impressionante de tudo, ela entra na genealogia de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, e virou mãe de Boaz. Sim, o mesmo Boaz da história de Ruth. E tem mais um detalhe agora linguístico que é muito interessante. No hebraico original, existem 2 Raabes, com a escrita um pouquinho diferente. Uma é a nossa Raabe, a mulher de Jericó, que foi salva pela fé. A outra Raabe é o nome de um monstro do mar, um bicho mítico, que era usado como símbolo para o poder do Egito, sabe? Então a gente tem uma Raabe que é salva por Deus e uma outra Raabe, o monstro, que é derrotada por Deus. É uma dualidade sensacional dentro das Escrituras. E o legado dela é tão forte que ela nunca foi esquecida. Séculos depois, ela é citada 2 vezes no Novo Testamento como um exemplo máximo de fé. O autor de Hebreus a coloca na famosa lista dos heróis da fé. E Tiago a usa como exemplo perfeito de que fé não é só acreditar, é agir, é ter coragem e fazer acontecer. Ela não só acreditou, ela foi lá e fez. E é assim que a história da mulher que morava na muralha nos deixa com essa pergunta que vale até hoje. A jornada da Raabe, de uma pessoa marginalizada numa cidade condenada até se tornar uma heroína da fé, uma ancestral da linhagem real, tudo isso nos faz pensar. Será que o passado de alguém tem mesmo que definir o futuro dessa pessoa? É uma questão que continua super atual, não é mesmo?